Senhoras e senhores, chegamos. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus e você está no canal Matheus Abreu Trator. Solta a vinheta. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, aproveite para apertar o sininho para que o YouTube possa entregar os nossos vídeos a você. Não esqueça de deixar suas perguntas que vocês têm dúvida aí. E a nossa convidada hoje é muito especial. Vem para cá, irmã Jolene. Irmã Jolene, seja muito bem-vinda e você está no quadro Perguntas e Respostas. Obrigada. Vamos começar? Vamos. A gente faz duas perguntas clássicas para todo mundo que senta aqui. A primeira pergunta é: quem é você? Bom, meu nome é Jolene Araújo Favacho dos Santos. Sou casada, tenho 2 filhas, sou professora. Ótimo. Eu posso lhe chamar de tia Jolene? Pode. Para quem não sabe, ela foi minha professora, né? E eu carrego ela com muito carinho no meu coração. Tia Jolene, conta para quem está nos assistindo como é que foi o seu processo de conversão. Muito bem. Ainda na minha infância, a minha mãe já nos levava à igreja, né? Tanto eu como meu irmão. Mas foi na minha adolescência que eu entendi o plano da salvação. Foi participando de um lazer que a igreja na época promoveu. Eu fui convidada e me senti muito acolhida. E eu então pude perceber, né, os jovens se divertindo de uma forma tão diferente da experiência que eu tinha tido lá fora, né, nas festas. E aí isso me chamou muita atenção e também o acolhimento. Fui muito bem acolhida, né? E então eu entendi o plano da salvação na minha vida, ouvi a mensagem num domingo pela manhã, na escola bíblica dominical. E aí então eu aceitei Jesus Cristo no meu coração, que a gente chama de conversão. Tia Jolene, vamos começar perguntando o que é MCM e como é fazer parte dessa organização. Bom, MCM, ela é uma organização missionária formada por todas as mulheres batistas. Ela é uma organização das igrejas batistas. E a sua nomenclatura, que é a atual nomenclatura, é Mulheres Cristãs em Missão. Então ela é uma organização que incentiva, né, as mulheres a amar, né, a participar, a contribuir para a obra missionária. E como é fazer parte? Como é que surgiu o convite da senhora a fazer parte dessa organização? Eu participo da organização da MCM, que na época não era MCM. Eu participo desde quando eu era adolescente. E eu sempre fiz parte dessa organização porque ela muito me chamava a atenção. Missões, né? O quanto nos ensinava a contribuir, nos incentivava a ser missionários aonde a gente estava, no nosso trabalho, na nossa casa. Então isso me cativou muito, essa organização. Eu faço parte dela com muita alegria. Ela tem contribuído para a minha vida espiritual até hoje como mulher cristã. Ela tem me ensinado muito. Já pegando o gancho de missões, quando e como você decidiu ser missionária? Muita coisa aconteceu na minha adolescência, né? Então, na minha adolescência, eu gostava muito de ler as revistas missionárias, que na época, na década de 90, eu lia muito uma revista que já não está mais, né? Já não está sendo editada mais, que é O Campo é o Mundo e Pátria para Cristo. Eram as revistas da época que traziam biografia, traziam como estava sendo desenvolvido o trabalho de missões mundiais, nacionais, e eu sempre gostei de ler. Então essa revista ela me influenciou muito, ela me incentivou também na questão missionária. Tia Jolene, conta uma experiência sua missionária que ficou marcada na sua memória. Bom, foi quando eu terminei o seminário, né? Isso em 89, 93, mais ou menos por aí.
eu fui fazer uma viagem missionária, aqui mesmo no estado do Pará, num lugar chamado Mamanhanã, né? E essa viagem foi muito assim difícil. A gente enfrentou assim, muitos perigos, porque a viagem era feita de determinado ponto da viagem, foi feita de lancha. E a gente ficou mais ou menos uns 3 dias viajando, por conta de que era verão e os rios estavam assim, não tão cheios como no inverno. E aí a gente enfrentou assim, muitos perigos. E chegando lá, nesse local, uma coisa que me chamou a atenção, que me marcou muito, foi a questão do culto, porque era uma ilha. E quando era noite, a gente achava que não ia dar ninguém assim no culto. Mas quando chegava a noite, a gente via os popozinhos, né? Os barquinhos de longe. A gente só via assim, aquele clarãozinho assim, muitos assim. E quando a gente, alguns minutos assim, a igreja já estava cheia. Então isso me chamou a atenção de que de aquelas pessoas vinham de tão longe para ouvir da palavra de Deus, né? E quando eles sabiam que tinha uma pessoa de fora, e isso incentivava mais eles a virem, a conhecer. Então aquele acolhimento também me chamou muita atenção. Isso me marcou muito. Uma dúvida agora que é pessoal, né? Como é que foi para os seus pais quando a senhora disse assim, não, eu quero ir? Porque a gente vê que hoje alguns pais têm essa dificuldade de levar, de entregar os seus filhos, porque eu também não tiro a razão dos pais, né? Como é que foi? Não, eu não tive problema nenhum com isso, porque a minha mãe, ela sempre me incentivou, então para ela isso era uma alegria muito grande, ela saber que uma filha, né, ia para um campo missionário fazer a obra do Senhor. Então ela me incentivava, ela orou, claro que ela ficou triste, né, mas ela em momento nenhum me impediu, né, porque ela sabia que se eu estava fazendo seminário, e eu sempre, assim, demonstrava, então ela não me impediu. E meu pai, apesar de não era crente, ele também não me impediu porque ele confiava, assim, se eu estava na igreja, era para alguma coisa boa eu ia estar fazendo. Então era esse que era o pensamento, né, deles. Então eu não tive nenhuma dificuldade quanto a isso, até porque eu já era adulta, né, então a minha mãe não fez nenhum tipo de resistência quanto a isso. É um grande problema assim que a gente encara, porque tem essa super proteção, mas a gente tem que entender, né, mães assim. É verdade. De que nós, os filhos, são heranças do Senhor, né? E uma hora o Senhor vai pedir de volta, né? Nós estamos só cuidando dos nossos filhos, só que a gente entende, verdade, né? As mães, no caso, né? Eu me coloco como filho, né? Sei o quanto é uma barra. E a senhora tem 2 meninas, né? Pois é, justamente, né? Para mim, se uma delas de repente chegasse e dissesse, mãe, eu quero ser missionária em determinado lugar, eu não iria também fazer nenhum tipo de resistência, porque eu acredito que se o filho chega, né, e fala para o pai que tem um chamado e que quer ir ao campo missionário, eu creio que nós como pais não devemos impedir, mas sim apoiar o trabalho, né, que eles querem desenvolver. Deve se orgulhar muito, né? Porque com certeza. O pai, ele foi estipulado para ensinar a criança. Justamente. E quando uma criança, quando cresce e vai para o caminho em que não vai se desviar. E isso a gente aprende, eu aprendi participando da NCM, através de muitos estudos que a gente tem, de missionários, biografia, e a gente aprende de que a gente não deve ser impedimento, né, na vida dos filhos, na vida da nossa família. Se um deles chegarem e falarem que querem ser um missionário, a gente tem que apoiar, orar, né, e não impedir. Amém. Vamos caminhando para o final. A pergunta diz assim: como eu sei que eu estou pronto para ser um missionário? É uma pergunta muito difícil, porque eu creio, né, a minha opinião, que nós nunca vamos estar preparados. Mesmo que quando a gente sai de um seminário, a gente nunca vai se sentir preparados. Mas a gente deve, se a gente tem um campo em vista, a gente, mesmo se sentindo muitas vezes incapaz, a gente deve ir. Porque quem vai preparar, acima de tudo, mesmo depois de um curso, um seminário, missiologia e tantos cursos, mas quem vai nos preparar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos capacitar.
né? Não tem como, eu não posso aqui apresentar uma receita, né, e dizer, olha, é assim que vocês vão sentir assim, dessa forma não. Porque cada um vai ter uma experiência diferente. Então é muito difícil dizer assim, estou preparado, porque a gente nunca vai estar preparado, mas a gente deve ir, né, que o preparo vai vir com a experiência. É assim, né, Tia? Um ponto que leva a gente a refletir que viagem missionária não é só quando você sai do estado ou quando você sai do país, né? A sua estadia em casa com a sua família é uma viagem missionária. A sua ida jogar bola com seus amigos é uma viagem missionária. Quer uma viagem missionária melhor quando você passa numa faculdade? O melhor campo do que uma faculdade, quem é aluno e convive numa faculdade, que é cristão, sabe do que eu estou falando. Ali é sua viagem missionária, né? A minha mãe sempre dizia assim para mim, ó, tu tá jogando bola? Ali é uma viagem missionária. Ali você precisa representar quem é Cristo. Justamente. E assim, quando eu estive em Mamãeanã, a meu plano, né, era eu fui para trabalhar naquele campo. Só que eu adoeci, eu peguei malária, então eu fiquei numa situação muito difícil, né, de saúde. Então eu retornei. Então, e aqui quando eu retornei, aí eu já casei, já construí uma família, e eu entendi assim de Deus que meu campo seria aqui mesmo, né, onde eu estou. Eu desenvolvo um trabalho com crianças na escola, né, um projeto de capelania com eles, né, dia de segunda e quinta a gente faz a capela reunindo e levando uma reflexão da palavra de Deus. Então eu entendi que o meu campo era este aqui. Então, cada pessoa que sente um chamado, ela tem uma experiência diferente. Tem pessoas que estão lá na Europa, que estão em vários continentes, estão aqui no estado do Pará, em algumas cidades do estado do Pará. Então, você vai sentir de Deus onde é o seu campo. A senhora fala isso, me remete a você estar sensível, para você entender o que Deus quer para a sua vida, né? Porque missões não é só você ir, não é só ação, isso é um dos pilares, mas orar é fazer missões, justamente. Contribuir é fazer missões. Quando se fala em missões, é algo muito abrangente, vai muito mais além do que fazer uma viagem missionária, participar de projetos missionários. Na minha juventude eu participei de alguns projetos missionários, participei de viagens missionárias, eu sempre gostei muito, né, pela Cobapa, que não era Cobapa nessa época, pela Junta de Missões Nacionais eu participei, e Deus falou ao meu coração, né, depois de muitas, e eu fiquei aqui, né, estou aqui, né, então aprendi que a gente é missionário no lugar onde a gente está, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso trabalho. A gente pode ser um missionário, a gente deve ser um missionário. Perfeito. Muitas das vezes a gente quer mudar o mundo, né? Minha mãe sempre diz assim, quer mudar o mundo, mas não arruma nem a cama. É verdade. Né? Não arruma nem a cama. Isso aparentemente é uma coisa brincando, mas tem um grande reflexão, né? Porque a gente se preocupa muito em fazer o extraordinário. Só que Deus não nos chama para fazer o extraordinário. Deus nos chama para fazer o simples, o básico. Verdade. Muitas vezes é isso mesmo. Às vezes eu devo ter passado por essa experiência de achar que eu tinha que viajar. Quando eu lia, né, experiências de missionários que foram lá para a Europa, que foram para as cidades mais distantes, eu queria ir, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo que não é dessa forma. É claro que há missionários, a gente ora por eles que estão lá na Europa, que estão nos lugares mais longínquos, mas nosso campo é aqui. Amém. Também, né? Amém. Tia Jolene, para mim foi muito conhecimento, muito obrigado, a senhora é incrível. Agora deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo. Olha, a mensagem final que eu poderia deixar, né, é dizer que é maravilhoso, é gratificante a gente servir, né, a Cristo. É algo maravilhoso. Eu aceitei Jesus na minha adolescência, eu estou com 54 anos e eu não me arrependo de ter tomado essa decisão maravilhosa. Amém. Então, para aqueles que nos assistem, que ainda não abriu, né, a sua vida, seu coração,
para esse Deus maravilhoso, que você possa fazer, porque é tudo de bom em nossas vidas. Amém. Muito obrigado.